Gente, queria avisar vocês que a gente está fazendo a gravação da chamada, tá? Para depois poder disponibilizar no nosso canal no YouTube, enfim, compartilhar um pouco dessa experiência da oficina. E aí, primeiro é isso, eu queria agradecer a presença de vocês duas. Para a gente é um prazer enorme poder compartilhar um pouco dessa experiência, né? Nisso que a gente está chamando de oficina de introdução ao documentário e à história oral, a partir dessa experiência do curta-metragem que a gente produziu agora nesse segundo semestre, com o apoio da Secretaria de Cultura de Mogi Guaçu, por meio da Lei de Incentivo Paulo Gustavo, né? Que é o documentário Ao Fim e ao Cabo Marx. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, e a nossa proposta é passar por alguns dos principais tópicos, né, dos principais temas relacionados à relação entre documentários e história oral, né? E aí daqui a pouco a gente complementa um pouquinho mais dessas informações, mas primeiro a gente queria fazer uma rodada de apresentações, né? Queria que vocês começassem primeiro, talvez a Sheila e a Márcia, e depois eu e a Lígia a gente fala e já apresenta também a Mandi Produções para vocês. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Eu me chamo Sheila Morales, eu sou jornalista. E eu me interessei assim pelo curso porque eu estou prestando seleção para. Eu já tenho um mestrado, né, que é na área ambiental. Só que eu queria mais um mestrado na minha área, que fosse mais próximo. E aí eu vou prestar seleção do mestrado na área de cinema, aqui em Sergipe. E aí eu achei que o curso poderia trazer contribuições na hora da defesa do meu projeto, porque eu apresento um documentário interativo sobre as crianças migrantes venezuelanas no período da pandemia. E aí eu queria retratar nesse documentário algo mais reflexivo, que as pessoas começassem a ver as crianças aqui no estado não como anônimas, né, mas como protagonistas, e que isso fosse possível através do documentário. Então, eu achei o curso bem propício, eu assisti o vídeo, né, o documentário, e seria bem nessa linha mesmo, o resultado final do meu projeto de mestrado. Então, eu achei que seria de grande contribuição nessa hora da defesa. Muito massa, nossa, que bom que houve essa confluência, assim, acho que tem vários pontos em comum, assim, a gente pode, inclusive, falar sobre eles, bem legal. Tá, acho que a gente pode ir continuando e aí qualquer coisa ela avisa. Quer se apresentar primeiro, Lígia? Acho que é melhor você, que aí depois eu já engato e falo. Tá. Bom, eu sou Ulisses, eu sou formado em História pela Universidade de São Paulo e atualmente eu trabalho com materiais didáticos, trabalho no mercado editorial, mas estou há um tempo já fazendo essa formação, estou nesse processo de mestrado na área de história oral, né? Estou investigando a produção de livros, de entrevistas de história oral, então tem muito essa relação com o jornalismo, né, que a Sheila está colocando, que é um pouco dessa questão das entrevistas. E aí, desde que a gente fundou a Mandi Produções, eu venho colaborando principalmente como produtor, como roteirista, assistente de direção, auxiliando principalmente nesses tópicos relacionados à pesquisa histórica, às entrevistas, então um pouco de todas essas questões relacionadas às narrativas, né? É um pouco essa minha área. Eu não moro em Mogi Guaçu, mas a minha família toda é de Mogi Guaçu, então constantemente eu tenho ido para lá e acho que tem sido muito bom desenvolver esses projetos lá na cidade. Meu nome é Lígia, eu sou formada em Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E morei na Bahia fazendo faculdade há uns 5 anos. Depois retornei para Mogi Guaçu, né? Que fica no interior de São Paulo. Eu acho que faltou a gente talvez trazer um mapa para situar um pouco melhor, né? Quem não conhece a cidade aqui. Mogi Guaçu fica a umas 2 horas de Campinas, mais ou menos. E retornei para cá após a pandemia, né? No ano da pandemia, aliás, em 2020.
E aqui em Mogi Guaçu comecei a trabalhar com a área de fotografia, vídeo, trabalhei com mídias sociais também. E hoje trabalho com a Mandi Produções, que é a produtora de cinema que a gente fundou aqui na cidade, onde a gente realiza produções audiovisuais com financiamento, né? E trabalho como autônoma também na área de produção cultural, não só no audiovisual, mas também com artesanato, por exemplo, fazendo oficinas. Dei aula também durante um tempo, fui professora de arte no estado. E atualmente trabalho como autônoma com produção cultural e cinema. Pode passar. E aí eu comentei, né, sobre a Mandi Produções, e aí a gente vai aprofundar um pouquinho rapidamente, só para entender o contexto também da realização desse documentário e dos projetos que a gente tem feito. Então, a Mandi Produções é uma produtora de cinema independente, né, no interior de São Paulo, como eu mencionei, Mogi Guaçu. E ela nasce no contexto da Lei Aldir Blanc e da Lei Paulo Gustavo, né? Então, ali em 2021, mais ou menos, é quando a gente tem aqui na cidade de Mogi Guaçu e no Brasil todo, né, uma movimentação aí pelas leis emergenciais. A Lei Aldir Blanc, ela vem muito por conta da pandemia, né, para o setor artístico, assim, procurando de alguma forma minimizar os prejuízos que a pandemia causou para esse setor. Então, em 2021, eu estava também ali terminando a faculdade, né? Fazendo o TCC já. E aí, através dos coletivos e dessa movimentação cultural aqui na cidade, a gente conseguiu fazer com que a Lei Aldir Blanc acontecesse aqui também, por meio da Secretaria de Cultura de Mogi Guaçu. E eu pude fazer o meu TCC utilizando os recursos da Lei Aldir Blanc. E aí a gente fez... Você quer passar para o próximo slide, por favor? Que aí depois eu volto. A gente fez o nosso primeiro filme, que foi o Discursos do Mogi Guaçu. Ele foi finalizado em 2022 e foi o primeiro documentário da Mandi Produções, o primeiro documentário também que eu dirigi. Foi quando o Ulisses também entrou na Mandi Produções para trazer essas contribuições todas, né? O Discursos do Mogi Guaçu é um documentário que aborda... É um documentário ambiental, inclusive tem essa relação com o que a Sheila falou, né? Aborda algumas histórias e a relação de alguns moradores aqui de Mogi Guaçu com o rio Mogi Guaçu, né? Então a gente buscou, por meio desse documentário, falar sobre os afetos, as memórias, as relações histórico e cultural que as pessoas têm com esse ente, né, que atravessa a cidade. E aí, depois da Lei Aldir Blanc, a gente teve a Lei Paulo Gustavo nesse ano de 2024. E com a Lei Paulo Gustavo, aqui em Mogi Guaçu, a gente teve 2 edições, né? A primeira que aconteceu no começo do ano, e a segunda agora, que aconteceu mais do final do ano para cá. Do meio do ano para cá. Então, na primeira edição da Lei Aldir Blanc, a gente realizou o Cordel na Roseira, que a gente trouxe esse outro cartaz. É uma obra de ficção, né? E ela é baseada no cordel escrito pela Fátima Filon, que é uma grande escritora aqui da cidade de Mogi Guaçu. Escreve cordéis maravilhosos, e ela criou um cordel baseado no bairro da Roseira, que é um bairro rural que a gente tem aqui em Mogi Guaçu. E aí, a partir desse cordel escrito pela Fátima, a gente desenvolveu um roteiro para fazer um filme de ficção. Então, o Cordel na Roseira foi a primeira ficção que a gente fez pela Mandi Produções também. E aí, então, só para amarrar, os temas que a gente procura trabalhar nas produções da Mandi são arte, cultura popular, meio ambiente, educação e direitos humanos. Então, por meio de produções de documentários, produções de ficção
E outras produções também experimentais e outras formas, né, de fazer audiovisual que a gente tem buscado e tem experimentado mesmo, a gente vem construindo essa trajetória da Mandi aqui em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, que também é um lugar que está bem fora do eixo cinematográfico, né, das tradições de cinema do nosso país, que ainda permanece sendo Rio de Janeiro, São Paulo, ali as grandes capitais, né? E a gente estar aqui no interior de São Paulo, fazendo cinema independente, por meio de recursos de financiamento, que a gente sabe que não são grandes recursos, né? E tem sido uma forma de criar, né? E de ser uma resistência, um ponto de resistência de alguma forma nesse sentido. Há também entender que o interior, que outras partes e lugares do Brasil têm algo a dizer, né? Tem possibilidades criativas também. E aí a gente tem muito esse interesse em retratar esse interior, essas paisagens também, e essa relação do interior com os outros espaços, né? Como a Lígia colocou, ela nasce um pouco a partir desse edital proposto pela Prefeitura de Mogi Guaçu, né? Que é a Lei Paulo Gustavo Complementar, então é essa segunda edição da Lei Paulo Gustavo na cidade. E dessa vez a indicação que eles colocaram no edital é que deveriam ser filmes com, no mínimo, 25 minutos, né? Peraí que chegou mais uma pessoa. Bom dia. E aí o que a prefeitura indicou é que deveriam ser filmes com, no mínimo, 25 minutos, e tratando de alguns temas específicos, né? Então eles indicaram algumas linhas temáticas que deveriam ser apresentadas nesse documentário. E acho que a maior parte dessas linhas, elas traziam aspectos relacionados à história da cidade, né? Então, por exemplo, a história das indústrias de cerâmica na cidade, a questão das famílias migrantes presentes na cidade. E um dos destaques dessa linha, né, que foi o que a gente acabou escolhendo, era sobre personalidades públicas de importância, né? E isso a gente acabou pensando por conta da nossa própria trajetória, né? Então, um pouco da nossa relação familiar, assim. O nosso avô, ele foi um policial militar na cidade de Mogi Guaçu e se tornou bastante conhecido, né? Por sua atuação na comunidade, atuação na igreja, nas escolas do bairro, durante muitos anos, assim, desde os anos 70 até quando ele veio a falecer em 2006, né? Então, a gente considerou que existia ali uma figura pública que poderia ser explorada dentro desse modelo do documentário que eles estavam propondo, né? É isso, não comentei, mas a prefeitura ela pediu sempre documentários, né, Lígia? Em todos os itens que eles indicavam, a proposta era de que fossem documentários. A partir disso, a gente começou a elaborar o projeto e pensar um pouco nessa proposta a partir de dois caminhos, né? Relativizar um pouco essa questão da figura pública, por conta de ser uma coisa que a prefeitura estava colocando, né? Como uma formação de uma trajetória de sucesso, ou uma coisa que viesse a parecer um pouco grandiosa, um grande herói da cidade. Então, a nossa ideia era relativizar um pouco essa questão e, ao mesmo tempo, relativizar o próprio formato do documentário, né? Para a gente não precisar ir para um modelo expositivo ou para um modelo tradicional, que é o que normalmente a gente encontra nas produções que são feitas na cidade, né? Ou pelo menos nessa região do interior. Então, a nossa proposta com o Ao Fim e ao Cabo Marx era justamente trabalhar a partir desses dois eixos, né? Com isso, a gente teve a grande parceria da Natasha Corrégio, que foi a nossa produtora executiva, e aqui é uma parte da equipe no final das gravações, né? Mas a gente tem visto que é uma história muito potente, assim, né? Que apresenta uma diversidade de temas assim que a gente pode trabalhar e que são muito importantes. Por exemplo, a questão da ditadura militar, a questão das relações comunitárias, como que a nossa sociedade foi se transformando ao longo do tempo, né? E como que essas memórias, toda essa trajetória, tudo que a gente lembra, chega até os dias de hoje, né? E, ao mesmo tempo, também o próprio trabalho do historiador, né? Que está representado um pouco ali.
e a necessidade da gente retomar alguns espaços, né, intervir em alguns espaços públicos, apresentando essas memórias, essas trajetórias, como a gente propõe lá no final, né? Então, é bem interessante, assim, que, pelo menos assim, espero que a gente tenha conseguido, né, propor todos esses debates. Então, para a gente meio que começar, né, depois dessa introdução, eu trouxe aqui uma referência de um livro e de um cineasta, que é o Patricio Guzmán, que ele é um cineasta chileno, documentarista, né, e que foi uma grande referência para a gente ao longo do nosso processo criativo, de desenvolvimento do nosso trabalho, e também para a nossa oficina, né? Então, eu trouxe aqui duas citações que eu peguei do livro Filmar o que não se vê, um modo de fazer documentários, do Patricio Guzmán, e que eu acho que representa muito a gente, assim, a mãe de produções. Então, à medida que vamos adquirindo experiência, mais nos damos conta de que a realização de um documentário não admite apenas uma receita para a fabricação. Isso é importante de falar porque aqui nessa oficina, né, nesse momento, nesse encontro, a gente está apresentando uma forma de fazer documentário, que é a forma como a gente tem desenvolvido, né, como a gente conseguiu encontrar os meios, né, a metodologia que a gente conseguiu encontrar para fazer o documentário ao fim e ao cabo Marx. E nossa inspiração nasce da subjetividade. Fabricamos obras porque uma visão poética do mundo nos impele. Nos movemos no âmbito do instinto e da imaginação. E esse outro trecho eu acho que ele se adequa muito às nossas propostas também, porque tem a ver muito com o que o Ulisses comentou agora há pouco, né? A gente vê aqui na nossa cidade, não só na cidade, na região, uma produção de documentários que segue uma tradição específica do documentário jornalístico, né? E muitas vezes esse tipo de documentário ele não abre margem para a imaginação, para a subjetividade, que é algo que nos importa muito, né? Que para a gente, quando a gente traz a subjetividade, a imaginação para dentro das nossas produções, esse lugar, né, de se permitir criar para além de contar histórias, né, faz com que a nossa história cresça, né. E aí, com isso, a gente vai falar agora, pode passar, por favor, sobre o que é um documentário, né, já que a gente está falando sobre essa ideia de contar histórias, né. Assim como os filmes de ficção, os filmes de documentário também contam histórias. E muitas vezes a gente tem a ideia de que o documentário é mostrar aquilo que é real, né? E que o documentário ele tem 100% de certeza, né? De veracidade. Mas a gente precisa entender que o documentário, eles são filmes que representam aspectos de um mundo que já ocupamos e compartilhamos. E a palavra representam aqui, ela é muito importante, porque ele não reproduz, né? Jamais a gente vai conseguir alcançar a reprodução exata do mundo que a gente compartilha, né? É sempre sobre a nossa compreensão. Então, são filmes que expressam nossa compreensão sobre o que a realidade foi, é e pode vir a ser. Qualquer documentário que a gente assista, até mesmo produção telejornalística, né, a gente pode falar sobre isso, são sempre partem sempre da nossa compreensão de mundo e daquilo que a gente quer que as pessoas saibam, né, do viés que a gente quer encontrar, que a gente quer produzir, criar e quer compartilhar com o mundo. Então, pensando nesse viés e nessa representação, nessa forma, né, de compreender os filmes, compreender o mundo, a gente pode entender que existem vários modos de se fazer documentário. Pode passar. Posso só fazer um adendo, Lígia, rapidinho? Porque eu acho que essa ideia da representação de aspectos, né, e de como a gente interfere na realidade que a gente está gravando, é muito curioso como ela... Às vezes a gente esquece disso, né? Acha que realmente está representando, está capturando ali a essência da realidade,
mas que na verdade, e essa foto eu acho que é muito boa para representar isso, tem tudo a ver com o posicionamento de câmera, né? Tem a ver com o recorte, o enquadramento que você faz, como que você posiciona a luz, como que você posiciona as próprias pessoas que, por exemplo, são entrevistadas ou que estão ali encenando, né? Como toda essa questão da... A gente, quando vê o por trás das câmeras, né? Entende como que a gente constrói essa outra realidade que é a que está dentro, né? Da tela, né? Isso para mim é muito, muito importante, assim. Eu gosto muito desse aspecto que é material, né? Tem a ver com como a gente mobiliza as técnicas, os aparatos para construir realidades ou recortes da realidade, né? Isso para mim é muito, muito bom. Sim, são sempre construções, né? E aí a gente vai utilizar aqui esse teórico, né, que é o Bill Nichols. Ele tem um livro que se chama Introdução ao Documentário, que eu recomendo bastante, assim, como um livro que ajuda a gente a entender formas de se fazer documentário também, como o documentário se organiza, né? E o Bill Nichols, ele vai dizer que existem 6 modos, né? 6 tipos de documentários, né? O poético, o expositivo, o participativo, o observativo, o reflexivo e o performático. Mas é importante entender que a identificação de um filme com um certo modo não precisa ser total, porque geralmente é uma mistura entre os diferentes modos de fazer documentário, né? É importante notar a predominância de cada modo nos documentários que assistimos, entendendo assim as propostas que cada documentário apresenta. Então, essas 6 formas, né, esses 6 modos de fazer documentário, eles têm muito a ver com o ponto de vista, que a gente vai falar mais pra frente, mas tem muito a ver com o ponto de vista do documentarista, do cineasta, da cineasta, que está ali fazendo, criando, né? E esses modos, eles surgem ao longo do século XX, e é como se fosse quase que uma linha do tempo, né? O primeiro modo que surge é o modo poético, depois o expositivo, depois o participativo numa linha do tempo. E um modo sempre está tentando superar, entre aspas, o outro, né? Então, o modo expositivo, ele traz outros elementos, né, com um contraponto muito grande ao modo poético, por exemplo. E aí o participativo vai se contrapor também ao expositivo porque vai entender certas coisas. Então, conforme há essa evolução do próprio documentário, outras formas de se fazer documentário vão sendo agregadas. E até hoje, né, a gente pode entender que existem outras coisas sendo agregadas, né, porque como o documentário fala do mundo vivo, né, do mundo histórico, do mundo real. Então, é um mundo que está em constante transformação, em constante mudança. Então, o documentário reflete também isso. A gente vai começar com o modo poético, que ele nasce ali nos anos 1920, anterior até aos anos de 1920. É o período em que o cinema ainda não tinha som. E o modo poético, ele apresenta imagens, né? Deixa de lado as ideias de continuidade e localização específica no tempo e espaço. Cria um estado de espírito, enfatiza o estado de ânimo, o tom, o afeto, mais do que demonstrações de conhecimento ou ações persuasivas. Uma forma de representar a realidade em uma série de fragmentos, impressões subjetivas, atos incoerentes e associações vagas. Eu trouxe aqui um exemplo, né, de documentário poético, que se chama Rain. Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui. Dá para ouvir?
Vocês me ouvem? É um documentário em que o cineasta vai apresentar para nós a chuva que cai sobre uma cidade, se eu não me engano, na Holanda. A chuva, né, que vai chegando e vai molhando esse lugar. E aí a gente se pergunta, nossa, mas isso é um documentário? Porque são imagens e música, não necessariamente ele nos informa algo. Mas sim, isso é um documentário, né? Porque ele parte da realidade, né, do mundo histórico, para mostrar de forma poética a chuva, né? Então, os barcos ali, esses recortes, né, da cidade, as sombras, por exemplo, importa muito mais para esse documentarista trabalhar com esses contrastes do que informar, do que trazer um entrevistado que fale sobre como é a chuva ali naquela região. Até porque, como eu falei, né, nesse período, ali no começo do cinema, né, a gente ainda não tinha o som sincrônico, né? A gente ainda não tinha o áudio. Então a música ela vem depois, né? E é muito bonito, assim, é interessante, né? Observar. Será que a gente pode trazer para as nossas criações, para os nossos documentários, essa forma poética de se retratar, né, a cidade, se retratar o assunto que a gente está abordando de repente? E eu acho que tem uma característica bem legal, Lígia, que tá bem preso, né, naquele recurso básico assim do cinema, que é a montagem, né, a construção de sentido por meio da montagem. Então eu acho que tem esse desafio assim, né, de por meio da justaposição ali de pequenos planos ou de trechos em sequência, como construir determinado sentido, né, ou como construir determinada narrativa, né? Sim. Então acho que esse modo é bem interessante, sim, acho que é um dos mais desafiadores, né? Pelo menos hoje em dia, assim. Eu acho que assim, hoje em dia, por a gente já, né, ter percorrido outras formas de se fazer documentário, e o modo poético é um dos que mais trabalha com a subjetividade. Depois, o modo poético ele vai retornar mais pra frente. A gente vai ver até entender os motivos disso, né? Mas é um dos que mais trabalha a questão da subjetividade, porque é muito mais sobre a sensação que ele cria, né, o tom que ele instaura ali, do que sobre as informações em si. Porque todo mundo sabe como a chuva começa, como ela cai numa cidade, assim, né? Mas é a partir da visão e do olhar desse documentarista que a gente consegue ter fragmentos, né, do mundo que talvez nos tragam muito mais a sensação. Bom, depois a gente vai para o modo expositivo, que acontece, né, ele é criado ali no momento em que o som começa a existir no cinema. E aí o som começa a ser extremamente explorado, né? Então, o modo expositivo, a estrutura é mais retórica ou argumentativa do que estética ou poética, como era no modo poético. E a ideia é transmitir informações, né? No modo expositivo, a gente tem uma característica que é a voz de Deus, quando o orador é ouvido, jamais visto, ou a voz da autoridade, o orador é ouvido e visto, como nos noticiários televisivos. Então, todo mundo já assistiu um documentário em que tinha ali uma narração, né, onisciente, onipresente, que transpassa tudo, mas ninguém sabe quem é, né? E que traz informações que são consideradas a verdade absoluta, né? Depende muito de uma lógica informativa transmitida verbalmente. As imagens ilustram, esclarecem, evocam ou contrapõem o que é dito. Usa características como distância, neutralidade, indiferença e onisciência. Geralmente essa voz é uma voz masculina, né? Principalmente aqui quando o modo expositivo nasce, né? Que é ali nos anos 40, mais ou menos. E como eu falei, trazendo uma carga de informação muito grande, um certo até julgamento em cima das imagens. Nesse modo, o que importa muito mais é o som. As imagens, elas ficam meio que
ali apenas para ilustrar, né? E o som, na verdade, é o que guia, né? As informações, a voz é o que guia. E aí, como o modo expositivo ele se tornou muito forte, né? Muito reproduzido, né? No tempo. Acho que até mesmo pela questão do telejornalismo, né? A gente vê bastante isso, apesar que eu acho que, depois a Sheila, se quiser complementar, acho que no jornalismo hoje também tem uma abertura para trazer um pouco outras impressões, né? E sair um pouco dessa coisa de apenas passar uma informação como se fosse a verdade absoluta de tudo. Mas como esse modo foi muito explorado ao longo do tempo, é interessante também a gente perceber quando o modo expositivo, ele existe, mas ele traz outros elementos que de alguma forma contrapõem, né? Eu trouxe aqui como exemplo um documentário que foi feito aqui em Mogi Guaçu. Mogi Guaçu, Zona Sul, Córrego dos Macacos, né? O próprio título já demonstra essa carga informacional que o documentário tem. Porém, a gente vai ver que ele traz um elemento que difere do modo expositivo tradicional lá dos anos 40, quando ele surge. Também foi feito na Paulo Gustavo, né? E teve uma participação também de produção. Mogi Guaçu é um município do interior do estado de São Paulo. Segundo dados do IBGE do ano de 2022, a cidade possui 153.658 habitantes. A cidade recebe o mesmo nome que sua principal municipal, o Rio Mogi Guaçu. A gente percebe, né, que é um documentário que vem trazendo muitas informações, porque esse é o objetivo do modo expositivo, né? É informar, é contar a partir de um lugar neutro também, né? Só que o que a gente tem de elemento que eu acho que difere muito dos documentários tradicionais, né, como eu falei, do modo expositivo lá da década de 40, o fato de que é uma voz feminina que traz essas informações, né? E depois a gente tem o próximo, que é o modo observativo. O modo observativo, ele nasce ali mais ou menos nos anos 60, quando a tecnologia também já estava mais avançada, então a gente também percebe que conforme a tecnologia vai avançando, os modos de fazer documentário, de se criar essa realidade, né, também vai mudando. O modo observativo, ele nasce nos anos 60, quando ocorre a possibilidade de se gravar o áudio e a imagem sincronicamente, né? Então, no modo expositivo, a gente já tinha o áudio, mas elas não gravavam sincronicamente, né? Você não conseguia acoplar ali o gravador de áudio na câmera para gravar ao mesmo tempo. O som, ele vinha depois na mesa de montagem. Mas no modo observativo, ali nos anos 60, isso já é possível, né? Tanto que o gravador que revolucionou essa possibilidade é o gravador Nagra, né? E aí é quando tem esse boom de documentários sendo feitos dessa forma, né? Então, o modo observativo, ele vai falar sobre uma observação espontânea da experiência vivida. São filmes sem comentário com voice-over, que é a voz de Deus lá. Sem música ou efeitos sonoros complementares, sem legendas, sem reconstituições históricas, sem situações repetidas para a câmera e até mesmo sem as entrevistas, né? O que vemos é o que está lá. É uma sensação de fidelidade ao que acontece.
quanto do que vemos seria igual se a câmera não estivesse lá? Levantar essa questão, né? E ele é chamado também de cinema direto, ou existe essa metáfora, né, com a mosca na parede. É como se o documentarista fosse uma mosca na parede que está sempre ali observando tudo que acontece ao redor sem interferir nessa realidade. Mas a gente se pergunta, né, e até essa questão é muito levantada também nos debates. O fato de existir uma pessoa com uma câmera ali, será que isso já não instaura uma outra atividade das pessoas, dos atores sociais, dos personagens que estão ali em frente àquela câmera, né? Porque existe na tradição do documentário esse debate muito grande, né? Como as pessoas estão sendo representadas, né? E o que isso gera de volta para elas, né? O que acontece quando uma pessoa é representada da forma que ela não quer ser representada? Então ela vai talvez ali mudar alguma atitude, né? Fazer uma mise-en-scène, né? Mas o modo observativo, ele traz essa tentativa. Depois da gente passar pelo expositivo, que tinha essa grande necessidade da fala, né? Da informação, de trazer essa carga, né, muito forte, o modo observativo ele vem se contrapor ao expositivo, trazendo uma coisa só da observação. A gente não vai falar sobre isso, a gente vai mostrar, e quem vai interpretar fica um pouco nesse jogo entre o espectador e interpretar as coisas. É claro que existe ali também, né, no modo observativo, escolhas, né? A escolha de mostrar determinadas cenas, da forma como se mostra, vai também determinar, vai guiar um pouco, né? Eu trouxe como exemplo, se chama Batalha do Chile. A câmera e o áudio, eles estão gravando juntos. E ele vai mostrando o que acontece. Ele tem alguns momentos de se colocar dentro da ação, né? Quando ele, por exemplo, entrevista as pessoas. Porque aí também a gente já está no momento em que o documentário ele vem do modo observativo para o próximo modo, que vai apresentar ali pra gente. É o modo participativo, né? Então, esse documentário, A Batalha do Chile, ele já está nesse momento de transição entre o observativo e o participativo. Ele carrega um pouco dessas duas. Então, o que seria o modo participativo, né? O modo participativo nos apresenta a ideia do que é para o documentarista estar presente em determinada situação. O encontro entre alguém que controla uma câmera e alguém que não controla. Ele é chamado de cinema verdade. A entrevista é uma forma distinta de encontro social. Com a entrevista, a voz do cineasta emerge da tecedura das vozes participantes no material que trazem para sustentar o que dizem. Então, quando a gente estava lá no modo observativo, né, em que havia essa intenção de que o documentário ele mostraria o que está acontecendo sem a interferência do cineasta, mas aí a gente levanta essa questão, tá, só que o cineasta tem uma câmera, automaticamente vai acontecer uma intervenção ali, por conta da existência de uma câmera. E aí é quando os documentaristas, os cineastas, eles começam a entender que eles estarem dentro ali daquela situação, né, daquilo que está sendo documentado, já cria uma outra forma, né, de se fazer as coisas. E aí é quando eles começam a trazer para o filme o seu corpo, né, dentro dessa relação. E aí é interessante também o quanto esse modo também ele é chamado de cinema verdade, né? Porque se o cinema observativo ele era chamado de cinema direto, o modo participativo de cinema verdade existe essa grande diferença, assim, né? E cada um tentando se colocar como o cinema mais puro, né? E aí eu trago aqui nesse ponto a questão da entrevista, porque quando as entrevistas elas começam também a se tornar
esse encontro, né? E aí o documentarista, ele se coloca em cena junto com a fala dos outros entrevistados. O filme que eu trouxe como exemplo, né, Cuba e o Cameraman, o filme tá na Netflix, e eu acho que é bastante interessante, assim, pra mostrar essa relação do documentarista com as pessoas, com o tema, com as pessoas que ele apresenta. Então, o documentarista, ele vai falando, né, sobre a primeira vez que ele foi para Cuba e que ao longo de 5 décadas ele retorna para esse país e vai reencontrando os personagens que ele encontrou da primeira vez, né? E vai mostrando essas transformações que o país vai vivendo, ao mesmo tempo que mostra a relação que ele tem com esses personagens e as transformações do país, as transformações da vida dessas pessoas, né? E ele se mostra ali, né? Ele tá o tempo todo ali em cena. E quando ele não aparece o corpo dele em cena, a gente sabe que a câmera representa esse corpo dele, né? Tem essa relação da conversa, da entrevista que acontece ali, né? O modo reflexivo é quando o cineasta fala não apenas do mundo histórico, mas também dos problemas e questões de representação. É o modo mais consciente de si mesmo e o que mais se questiona quando questiona sua relação com o outro. Colocam em reflexão as convenções, os padrões, os formatos do documentário que nos levam a crer na autenticidade do documental. Então, o modo reflexivo, né, como eu falei, é quando a questão da representação do outro começa a se tornar uma questão a ser entendida, a ser discutida, né? E aí as documentaristas trazem exatamente essa problemática para o centro das suas produções. Então é quando eu acho que tem muito a ver com a antropologia, né? Tá muito ligado, de certa forma, a essa questão de observar o outro, mas se entender observando esse outro, né? E refletir também sobre a forma como o documentário é construído. Alô, Paulo, tudo bem? É o seguinte, eu recebi um convite para fazer um filme de 3 minutos sobre o tema fraternidade. Substantivo feminino que significa laço de parentesco entre irmãos. Pensei em fazer um curta sobre semelhanças e diferenças entre as pessoas. Podia ser um filme só com rostos, dizendo que raça não existe. É um conceito científico errado. Existe forma e cor, mas raça não existe. Somos todos da raça humana. Podia ser uma edição bonita. Quem sabe usando a 9ª Sinfonia. Todos seremos irmãos, sabe como é? Podia até ficar emocionante. Mas fraternidade significa também irmandade, união, afeto, amor ao próximo. Eu pensei que podia ser um filme contra Deus. Enfim, então a gente percebe aqui que o documentário, ele faz uma reflexão sobre sua própria forma de fazer, né? Ele vai investigando e buscando meios. Por fim, o último modo, né, que o Bill Nichols coloca aí como parte dessa trajetória, é o modo performático. Dimensões subjetivas e afetivas da experiência e da memória se afastam do relato objetivo. Enfatizam a complexidade emocional da experiência do próprio cineasta. Um tom autobiográfico compõe esses filmes. Os acontecimentos reais são amplificados pelos imaginários. Licenças poéticas, estruturas narrativas menos convencionais e formas de representação mais subjetivas. Então, a gente traz um pouco de tudo, na verdade, né, para o modo performático. É uma mistura ali, mas que vai falar muito mais sobre a pessoa que está fazendo esse filme, né? E aí tem a coisa do tom autobiográfico, que é muito forte dentro do modo performático. Essa que foi na periferia de Itaúna, no verão de 89. Eu não tinha nem 1 ano. Nessa época, esse sapatão era uma doença. Um BO. Tipo diabetes, tipo pneumonia, tipo Alzheimer. Aqui eu tava com meu melhor amigo nos anos 90. E eu não era mais doente. Mas todo mundo falava que ele tinha uma faca dentro da barriga. O fofão rodou na mão de um tanto de criança curiosa. E foi assim que eu sobrei pela primeira vez na vida. Aqui eu tinha 3 anos. Perfeita. Com minha franja de feminista, blusa geométrica,
sentado na cadeira capulco e com cara de quem nunca ia pisar na heteronormatividade. Só que no Brasil. Tá, enfim, só um trechinho pra gente entender mais ou menos, né? Então a gente vê que ela traz a coisa da voice off, mas ao mesmo tempo é muito autobiográfico, é falando sobre ela, são as impressões dela, são as imagens de arquivo que ela tem, e aí na montagem, né, a forma como ela utiliza essas imagens, o zoom, os recortes ali, os planos mais fechados, os planos mais abertos, vão compondo esse relato, mas que não é objetivo, né? Que ao contrário, esse objetivo. Massa, Lígia. Eu vou falar um pouquinho agora de história oral em entrevistas. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem fazer agora, ou a gente deixa para o final também, tá? Mas sintam-se à vontade para falar. Vou falar um pouquinho sobre entrevistas de história oral, e acho que é bem legal a gente ter a Sheila aqui, que é jornalista, né? Porque acho que a gente tem um pouco dessa questão das finalidades diversas que a gente pode pensar para as entrevistas, né? Então, a gente até trouxe aqui dentro dos modos do documentário as entrevistas como um desses recursos narrativos que são utilizados para representar determinada situação, para apresentar determinada situação, buscar um argumento de autoridade, como fonte de informação para construir determinado relato. E aí eu acho que a gente já consegue ver um pouco como que essas entrevistas, né, essa questão do encontro entre duas pessoas, em que uma pergunta e a outra responde, ela pode ser pensada e executada para finalidades diversas, né? Então, a gente pode ter desde da entrevista informativa, que seria para o jornalista depois escrever uma matéria, uma apuração de fatos, ou uma entrevista que é gravada para ter um argumento de autoridade, ou para ter uma confirmação de determinada informação dentro de uma produção audiovisual, né? E, ao mesmo tempo, também elas podem ser feitas de diferentes maneiras, né? Então, a gente está falando um pouco sobre entrevistas que são escritas, entrevistas que são gravadas com só o áudio, entrevistas que são captadas com todo o aparato técnico, com luz, com imagem, som. Hoje em dia a gente tem entrevistas online, então que são feitas pelo próprio Google Meet ou outras ferramentas. A gente tem entrevistas por WhatsApp, em que você pergunta e a pessoa vai respondendo. Então, eu acho que o essencial é a gente pensar um pouco nessa situação de diálogo, né? Pensar a entrevista como uma situação de diálogo que é planejado, ele é minimamente planejado, ele é pensado e ele é proposto, né? Então, a outra pessoa com quem você está conversando, né, ela sabe que ela está em uma situação de entrevista, ela sabe que ela está numa situação de troca de informações. Uma pessoa que deseja saber alguma coisa e uma pessoa que pode fornecer aquela informação, aquele relato, enfim. E aí a gente começa a pensar um pouco se toda entrevista é história oral, então, né? Então, a gente está falando aqui, existem diversos tipos de entrevistas, elas podem ser feitas de diferentes maneiras, mas todas essas entrevistas são história oral? E aí, quando a gente começa a falar sobre história oral, é importante a gente pensar tradição oral, então, aquelas cantigas, as lendas, os causos, tudo aquilo que é transmitido de geração em geração. E essa própria memória oral, né? Aquilo que está nas palavras, está nas narrativas orais, que não está escrito. Todos esses elementos que estão presentes na cultura popular, que estão presentes no nosso cotidiano, né? Na piada que as pessoas contam e reproduzem ao longo das gerações, e aquilo vai se transformando. Isso é história oral? Os depoimentos e os testemunhos que a gente pensa, então, que as pessoas podem estar fornecendo em situações ali de relato de algum caso de crime. Então, ela vai prestar um depoimento, ela vai fazer um testemunho sobre uma experiência de vida, seja numa igreja, seja por conta de algum trauma, de alguma questão de violência. Ela vai dar um testemunho, vai fazer uma afirmação. Isso é história oral? Quando a gente está falando só de narrativas orais, a gente pode pensar que qualquer narrativa oral é história oral? E aí, por isso, eu trago um pouco essa pergunta, né? Então, o que é essa história oral, né? Como que a gente delimita um pouco essas diferenças entre os diferentes tipos de entrevistas e as diferentes narrativas orais, para a gente especificar um pouco melhor o que é isso que a gente está chamando, né, de história oral. E eu trago aqui uma citação do José Carlos Segue Bonmerri, que é um professor da Universidade de São Paulo,
que foi o diretor do Núcleo de Estudos de História Oral, né, da universidade, e ele vai propor que a história oral é um conjunto de procedimentos. Então, é um pouco a gente pensar como um processo, né? História oral é um conjunto de procedimentos que se inicia com a elaboração de um projeto. Então, esse é o primeiro elemento, né? Um pouco um projeto, uma proposta, uma delimitação, e que continua com o estabelecimento de um grupo de pessoas a serem entrevistadas. Então, a gente tem um projeto que estabelece um grupo de pessoas. Esse projeto vai prever o planejamento da condução das gravações. Então, um pouco, já tem que ter de antemão uma definição de como que serão gravados, quais serão os locais, qual que vai ser o tempo de duração, outros fatores ambientais, por exemplo, presença de equipe, presença de som ambiente, presença de objetos. Como que essas gravações, elas vão ser transcritas e estabelecidas em textos. Depois, a conferência do produto escrito, a autorização para o uso desse produto escrito, o arquivamento e, sempre que possível, a publicação dos resultados, que devem, em primeiro lugar, voltar ao grupo que gerou as entrevistas, né? Essa citação do SEB está nesse livro História Oral, Como Fazer, Como Pensar, que ele é bem interessante, assim, porque ele propõe quase como um manual, né? Um roteiro para a gente começar a pensar no que é a história oral. E aqui ele está colocando como um conjunto de procedimentos, mas eu acho que é interessante destacar que tem essa questão do estabelecimento de textos, né? Porque isso marca bastante a origem da história oral como uma metodologia de pesquisa, né? Então a gente está pensando aqui nesse processo de você definir um grupo, de você entrevistar esse grupo, a partir da gravação dessas entrevistas, você produzir um texto, e esse texto ele vai ser analisado, vai ser interpretado dentro de um campo acadêmico, né? Então pode ser dentro do campo da história, pode ser do campo da etnografia, enfim, é como essa metodologia. Mas aqui o que a gente está pensando, né? A história oral como ponto de partida para a gente pensar relações que podem aparecer nos documentários, né? Então como um recurso, como um método, como uma ferramenta que a gente pode usar para outras finalidades que não sejam só os textos, que não sejam só essas interpretações super acadêmicas, que às vezes ficam muito restritas a um círculo muito específico de pessoas, né? Então, mais para frente a gente vai falar sobre história oral e história pública, e aí eu acho que vai fazer um pouco mais de sentido isso que eu estou chamando da gente conseguir difundir melhor os textos. De qualquer forma, a gente já tem um pouco dessa ideia de que a história oral é esse procedimento planejado, né? Então, é esse projeto, é essa proposta, tem uma série de questões que a gente vai levantando sobre como que ela acontece, quais são os recursos necessários para que a gente consiga efetivamente produzir esse projeto, né? E aqui é legal a gente colocar que essa origem da história oral está muito presente ali nos anos 40 e nos anos 50, na Universidade de Colômbia, que é com o retorno dos soldados da Segunda Guerra, né? Então tem um processo ali de registro de relatos, uma constituição de acervos de pessoas que estavam envolvidas nesse grande conflito, né, mundial e tudo mais, mas que logo essas pessoas poderiam falecer, logo essas pessoas esqueceriam, perderiam um pouco daquilo que estava muito presente ali na imediaticidade, né? Acabou de acontecer e é importante que a gente registre um pouco dessa experiência. Porque os documentos, né, pensando no campo da história, os documentos oficiais, que seriam as listas de soldados, as listas de suprimentos, os planos de batalha, eles registram determinados aspectos dessa experiência da guerra. Mas eles não necessariamente registram a experiência de quem estava lá no dia D, na invasão da Normandia e levou um tiro. Ou de quem viveu nas trincheiras, de quem passou fome. Então, a experiência desses soldados rasos, dessas pessoas comuns, elas passam a se tornar importantes dentro do campo da história, se a gente for pensar nessa superação de uma proposta de história que está relacionada só aos grandes nomes, só aos grandes políticos, só aos grandes acontecimentos. A vida das pessoas comuns passa a ser importante ao longo do século XX para os pesquisadores da história. Mas isso só é possível, e acho que é muito interessante isso que a Ali já trouxe dos modos do documentário, e a relação com a tecnologia, né? Porque a história oral, ela só se torna possível a partir do momento que você consegue gravar, né? Que você consegue gravar essa expressão oral, essa narrativa que a pessoa vai fazer ali no momento da entrevista, né? Então, são os gravadores, são as fitas, depois os CDs, enfim, até hoje o arquivo digital, né?
E aí, ao longo do século XX, com essa questão do desenvolvimento tecnológico, a constituição desses acervos, o aprimoramento das técnicas, né, das propostas, as reflexões, a aproximação até com o campo dos estudos da memória, a gente vai ter essa institucionalização e difusão da prática da história oral por todas as partes do mundo, né? A gente pode falar que hoje a história oral é uma prática, é um campo de pesquisa que está presente em todos os continentes, em diversas universidades. E ela é isso, tem essa marca como metodologia de pesquisa, principalmente no campo da história, né? Para esse estabelecimento de textos que vão identificar narrativas de determinados grupos para análises, interpretações, informações, uma diversidade de finalidades possíveis, né? No Brasil, essa história oral ela se consolida ao longo do século XX, mas principalmente na segunda metade, né? A partir ali dos anos 60, 70, e a gente pode identificar uma série de influências, assim. É muito interessante, se vocês tiverem interesse, eu posso mandar, uma tese de doutorado do Ricardo Santiago, em que ele apresenta um pouco esse desenvolvimento do campo. Apresenta não, um pouco não, né? Ele apresenta praticamente tudo, porque, enfim, é um estudo bem aprofundado, com muitas pessoas que fizeram parte dessa história, que é essa consolidação do campo da história oral no Brasil. Que a gente vai ter diversas origens, assim, de práticas de entrevistas, que aos poucos elas vão se encontrando, vão confirmando métodos, vão fazendo acordos e se reconhecendo como história oral. Porque a gente, por exemplo, tinha as pesquisas sociológicas de história de vida, né? Então, lá nos anos 50, nos anos 60, a gente está vivendo no Brasil aquele momento do êxodo rural, da formação das periferias urbanas, precarizadas e tudo mais. E diversos sociólogos passam a entrevistar essas pessoas para entender o que faz com que elas saiam do campo, o que as expulsou do campo, o que fez com que elas fossem para cidades, e pegam essa proposta a partir das histórias de vida. Aqui, os estudos da memória, é muito interessante que é um trabalho da Ecléa Bose, Memória e Sociedade e Lembranças de Velhos, o nome do livro, em que ela vai trabalhar com o envelhecimento na cidade de São Paulo. Então, ela entrevistou uma série de pessoas idosas, né, que moram em São Paulo e que acompanharam a transformação da cidade. Então, desde o final do século XIX, toda a questão dos imigrantes, a chegada dos imigrantes, o processo de industrialização da cidade, a transformação das ruas, o traçado das ruas, os locais de sociabilidade. Então, por meio das entrevistas, ela vai registrando todos esses processos, né? E a partir da subjetividade dessas pessoas, dessas memórias, do que elas lembram, né? Dessas lembranças. A gente também vai ter alguns casos, ali nos anos 70, entrevistas e publicações em livro, né? Com o objetivo de intervenção social. Então, pensando principalmente ali no período da ditadura militar, nos anos 70 e nos anos 80, na luta pela anistia, pelo retorno dos exilados, a gente tem a publicação de livros que narram as trajetórias das pessoas que foram exiladas, que se exilaram, ou que, enfim, foram obrigadas a se exilar, né? Então, foram realizadas entrevistas que narram essas trajetórias, que abordam essas trajetórias, e foram publicadas no Brasil justamente para fazer essa intervenção, para explicar, olha, existem essas pessoas que estão fora do país, que foram obrigadas, ou que, por uma questão de segurança, se exilaram, e a gente precisa debater como fazer com que essas pessoas voltem. A gente precisa debater, fazer essa intervenção no debate público para fomentar essa questão do retorno dos exilados, da própria anistia, né? Para que as pessoas não sejam consideradas inimigos do país, enfim, tudo mais. E aqui eu pulei propositalmente, porque a metodologia da Oral History estadunidense, ela vem então lá da Universidade de Columbia, né, com essa proposta justamente da entrevista, que tem que ser transcrita, que aquilo tem que virar um texto, que vai ser analisado a partir das comunidades de sentido, dentro do campo da história. A metodologia da Oral History, ela coloca principalmente essa questão do método, né, então do percurso. E isso vai ficar bem marcado nessas iniciativas aqui, principalmente do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, que é o CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, lá do Rio de Janeiro. A partir dos anos 70, dos anos 80, então a fundação já existia, e eles começam a fazer entrevistas com políticos, com militares, que estavam presentes nos principais momentos ali da história do Brasil desde 1946, né? Então tem o suicídio do Vargas em 45, e a gente tem um breve período ali de democracia, antes de 64, do golpe militar, e eles passam a entrevistar essas pessoas que
participaram da vida política nesse momento para registrar essas memórias. Então, para constituir esse acervo de comentários, de narrativas, de explicações sobre esse período histórico. Então, se vocês acessarem o site lá do CPDOC, você encontra entrevista com quase todos os políticos importantes, assim, desde os anos 60 até hoje. Assim, eles continuam fazendo isso, principalmente pensando na história oral como essa metodologia. Organizar um questionário, que ele pode ter um recorte temático, ele pode ter um recorte de história de vida, fazer esse questionário, gravar essa entrevista, colher as respostas das pessoas, transcrever, né, esse áudio se torna um texto, e ele é armazenado, ele é arquivado, e ele pode ser usado em pesquisas, em dissertações, em teses e tudo mais. A gente vai ter as iniciativas do Núcleo de Estudos de História Oral da USP, como eu comentei, do professor José Carlos Sérgio fundado ali a partir de 1991, que já vai trabalhar com uma outra perspectiva, né? Que é essa história oral a partir do projeto de pesquisa. Um projeto de investigação que vai delimitar um tema, que vai delimitar entrevistados, e que vai produzir esses relatos. Mas não necessariamente esses relatos precisam ser interpretados, precisam estar dentro de uma pesquisa. É um projeto de investigação, né? Muito mais do que a formação de um acervo, por exemplo. O Laboratório de História Oral e Imagem lá da Federal Fluminense também é uma ótima iniciativa para a gente conhecer, porque eles começam a trabalhar com a questão da história pública. Então, pensar a história oral junto com a história pública para a difusão dos acervos, tá? Pensar que a entrevista, esse diálogo que acontece entre as pessoas, ele é um momento de troca, que ele tem uma função pública de formação, de difusão de informações, de publicização de narrativas, em que a gente apresenta as propostas, as memórias das pessoas para públicos mais amplos e passa a falar de história com públicos mais amplos, né? Então, a partir de alguns casos, a gente consegue se aproximar de mais pessoas. E aí aqui queria destacar também a Associação Brasileira de História Oral, né, que esse ano está fazendo 30 anos, a ABHO. Se vocês acessarem o site também da associação, vocês encontram uma série de informações sobre a história oral no Brasil, pesquisas, e essas iniciativas assim, de difusão de acervos, de construção de livros narrativos, uma série de possibilidades que a história oral tem nos proporcionado. Mas voltando um pouco aqui para a gente pensar o processo da história oral, a gente vai ter o quê? A elaboração do projeto. Então, a gente está pensando que uma pessoa interessada em fazer história oral, ela define um projeto. Um projeto é sempre uma sequência de etapas delimitadas durante um período do tempo. Um projeto ele nunca é infinito, né? Ele tem começo e ele tem fim. Ele precisa alcançar o seu objetivo final. Esse projeto vai estabelecer um determinado momento ali de gravação, uma quantidade de pessoas para serem gravadas. Então, acontece essa gravação. A gente tem esse estabelecimento do documento escrito, que aí ele pode ser analisado, pode ser interpretado, pode ser arquivado. E aqui eu acho que o principal ponto é essa devolução social. É uma preocupação muito grande de quem faz história oral hoje no Brasil, é que ela não seja só um documento que é arquivado. É que a gente precisa fazer com que exista uma troca, uma relação de colaboração. Por quê? Muitas vezes a gente viu, até na questão do documentário, né, os pesquisadores, os documentaristas, os jornalistas, eles estão indo lá com a câmera, eles estão indo com as informações da academia, com o gravador, perguntar para as pessoas na rua, como se eles estivessem na posição de poder, né? Como se eles detêm o conhecimento, eles querem explicar a realidade e querem falar sobre o que aquela pessoa está vivendo. Então, para isso, ele colhe o depoimento da pessoa e, a partir daquilo, ele quer explicar o mundo. Só que ele se mantém nessa posição de autoridade. Ele não compartilha essa posição de trazer a pessoa para essa posição de produtor de conhecimento. Ela é um mero informante, ela é um entrevistado, ela não é um colaborador. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa virada, né, de como a devolução social ela tem essa importância, assim, no momento em que a gente está trabalhando com a história oral, a gente pensar assim, tá, como que essas memórias, como que essas lembranças narrativas, elas voltam para quem forneceu essas informações, para quem me ajudou nessa pesquisa. Ou até, não só para quem forneceu essas informações, mas como que elas voltam para a sociedade no geral, como que elas contribuem para a gente pensar uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais colaborativa, uma sociedade com memórias compartilhadas, memórias em comum, né? Então, essa questão da devolução social ela é de extrema importância.
E isso está relacionado com os benefícios que a proposta da história oral traz, né? Como eu falei, a gente pode pensar em pesquisas acadêmicas, mas a gente pode pensar em iniciativas de preservação cultural. Então, a gente está trabalhando com determinada expressão, manifestação artística, tradicional, e a gente tem lá os fazedores, os cantadores, as pessoas que fazem cerâmica, as gameleiras e tudo mais. Então, diversas iniciativas culturais, manifestações que acontecem, que são transmitidas entre as gerações, mas que cada vez mais, por conta da sociedade em que a gente vive, acabam se perdendo. Os jovens param de ter interesse ou se afastam daquelas práticas. Os mais velhos vão deixando de transmitir essas informações porque não percebem pessoas que estejam interessadas em ouvir. Então, a história oral ela aparece como essa possibilidade da gente utilizar esses recursos, né, essas propostas, em iniciativas de preservação cultural. A mesma coisa com os registros de história de vida e de memórias, né? A gente não está resgatando memórias, a gente está produzindo memórias no presente. Vou falar um pouquinho mais sobre memória daqui a pouco. Mas o mais importante é isso, é essa possibilidade da gente ter os mestres, os griots, os mais velhos, tendo as suas perspectivas de vida, as suas narrativas, as suas lembranças registradas para que sejam inseridas na história, né? A gente vê um pouco desse processo de quando a gente deixa de falar só com os grandes líderes, os grandes políticos, os generais, e passa a falar dessas pessoas comuns, então que vivem nos quilombos, que vivem nas aldeias, que vivem nas periferias. A gente começa a perceber que a história precisa ser contada a partir dessas perspectivas também, né? E a história oral nos permite esse tipo de abordagem, porque é isso, a gente não vai ter documentos escritos a partir daquele ponto de vista. A gente vai ter documentos da prefeitura falando, porque aqueles periféricos fazem isso, isso e aquilo. A gente não vai ter nenhum documento que vai falar, nós periféricos fazemos isso e desejamos isso e isso, sabe? Então, como eu coloquei aqui, né, difusão de narrativas periféricas também. Então, a história oral, ela nos ajuda nesse sentido. E aqui, é claro que eu trouxe a produção de documentários ali, só para a gente pensar um pouco como que essa série de possibilidades que a história oral nos apresenta, né, essas etapas, esses processos, nos beneficiam na hora que a gente vai pensar a entrevista para além dessa coisa expositiva, né? Mas pensar a entrevista como todo esse processo, um processo colaborativo, de construção de informações, de produção de memórias, como que isso pode aparecer no documentário, né? É bem interessante. Então, a gente aqui pensando nos processos da história oral, esse procedimento planejado e delimitado para um determinado fim. É pensar o projeto de história oral como isso, como uma série de procedimentos planejados, então eles são definidos anteriormente, delimitados no tempo e no espaço para um determinado fim. Então a gente pode abordar um determinado período, então como que foi a vida das pessoas na cidade de São Paulo no início do século XX, por exemplo. A gente escolhe um recorte cronológico, um recorte temporal. A gente pode escolher um tema. Então, vamos falar sobre a vida profissional dos primeiros trabalhadores das indústrias siderúrgicas. Ou podemos falar sobre a experiência das populações quilombolas no interior do Maranhão, por exemplo. É uma questão muito mais de um tema, que é a experiência de vida quilombola, do que um período. E aí a gente vai trabalhar sempre com narrativas que vão estar questões, né, para a construção de narrativas que vão estar relacionadas a esse tema. A gente pode pensar em trajetórias de vida. Então, fazer entrevistas, por exemplo, com líderes sindicais. Como que foi a sua trajetória de vida? Como que você se envolveu com a política? Como que você começou a trabalhar nas indústrias? Como que você se tornou essa liderança política, social? Então, aí a gente tem uma abordagem que é dentro da cronologia daquela vida. A gente pode abordar grupos sociais, como eu falei, então os quilombolas. A gente pode abordar comunidades indígenas, professores, tem muita gente trabalhando com trajetórias de vida de professores. E aí as perguntas, os questionários vão estar delimitados a partir desse grupo. E, ao mesmo tempo, memórias. Então, memórias a partir de um determinado assunto, né? Acho que, no nosso caso, a gente quis trazer bastante essas memórias sobre o Cabo Marx, né? Sobre quem foi essa pessoa, qual foi a trajetória de vida dela, mas sempre a partir de outras pessoas, porque a gente não poderia perguntar isso para ele, né? Então, são memórias de outras pessoas sobre ele. E aí, a partir do momento em que você define ali qual que é o seu tema, qual que vai ser o seu recorte, você tem essa definição de um grupo de colaboradores, né? Então, notem como eu coloquei aqui, colaboradores, pessoas que vão colaborar no processo, que vão trabalhar junto com você ali.
com quem você vai trocar, com quem você vai estabelecer um diálogo sobre um determinado assunto. E aí, o contato com esses colaboradores ele pode acontecer de diferentes maneiras. Né? Pode ser por indicação, tem gente que gosta daquele bola de neve, que uma pessoa vai indicando a outra, e com isso você vai formando ali uma colônia, uma rede de entrevistados, uma rede de colaboradores com quem você vai ter esse diálogo. E aí você entende, ok, faz mais sentido eu escolher essas pessoas ou aquelas pessoas por conta desse recorte, dessas experiências. Você consegue ir delimitando ali um pouco essa rede com quem você vai trabalhar. Eu sempre acho que é melhor você ter mais gente e depois você seleciona um pouco melhor, afina ali a quantidade de pessoas, do que você ter pouca gente e perceber que você tem perspectivas muito parecidas. Porque a gente vai ver algumas questões sobre memória e a gente tem essa questão da memória coletiva, né? Que é uma memória compartilhada socialmente. Então, um determinado grupo, ele vai ter uma memória praticamente homogênea. Né? Dificilmente a gente encontra uma memória dissonante, que vai ter uma outra perspectiva. Mas isso aqui não foi de tal jeito, foi de outro. E às vezes é justamente no contraste que a gente encontra essas possibilidades de interpretação que a memória traz, né? E é que eu destaquei a questão das pré-entrevistas, né? Que na verdade é muito mais esse contato inicial, você ter um pouco dessa aproximação, né? Estabelecer uma relação para saber um pouco qual que é a perspectiva daquela pessoa antes de você ir para a entrevista direto, né? Esse contato, essa pré-entrevista, ele é importante para você até se preparar como entrevistador, né? Para você saber um pouco dos temas que vão ser abordados e tudo mais. Ou que você pode abordar também, né? Porque às vezes a gente percebe que não vale a pena ir por determinado caminho, né? Fazer algumas perguntas sobre um determinado momento da trajetória, porque aquilo é traumático, que aquilo causa dor naquela pessoa. Então, muitas vezes, conhecendo, tendo esse contato, fazendo essa pré-entrevista, você percebe o que é mais interessante de ser abordado, onde que você vai conseguir mais informações, ou vai conseguir um trabalho de memória mais interessante do que por outros caminhos. Porque aí depois você vai para a elaboração do roteiro de perguntas. Né? E esse roteiro de perguntas, enfim, tem aquela série de possibilidades. Pode ser um roteiro, um questionário fechado, em que você passa por todas as questões previamente. Podem ser tópicos que você quer tratar. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de trajetória de vida, você pode abrir o tópico infância, ou relação com a família. E aí você pede para que a pessoa discorra. Quais são as suas principais memórias sobre esse período? Então você está com um questionário, perguntas bem abertas. E aí, a partir do trabalho de memória, da elaboração que aquela pessoa vai tendo, ela vai resgatando um pouco e costurando essa narrativa. Sem que você precise ficar perguntando, né? Sem que você precise ficar questionando toda hora. São diferentes abordagens. Você vai ter o questionário estruturado, fechado, semi-estruturado, um pouco... E essas misturas também, né? Assim como acontece lá nos modos do documentário, aqui também não existe uma regra fechada, né? A gente tem o que é melhor, o que funciona melhor a partir da sua proposta de investigação, a partir do seu projeto. Mas é bom que você pense nisso antes de ir para as perguntas. Né? É por isso que a gente fala que o projeto é importante para que você entenda o que pode acontecer no meio do caminho. Né? Para você não chegar despreparado e, de repente, a pessoa não entende a sua pergunta, vocês não conseguem ter uma troca, e aí a gravação não funciona para uma interpretação, para um próprio documentário, para esse tipo de coisa, certo? Depois que você estabelece o questionário, e aí você pode passar, depende do pesquisador, né? Tem gente que gosta de avisar os entrevistados antes sobre passar as perguntas, né? Para que eles se preparem e tal. Isso pode resultar em respostas mais fechadas, né? Porque a pessoa já sabe o que você vai perguntar e ela já prepara uma resposta. O trabalho de memória dela acontece antes do momento da gravação. Quando você apresenta os temas e direciona um pouco, você possibilita que a pessoa já comece a pensar naquilo, mas que ela não chegue numa resposta fechada, porque ela não sabe o que você vai perguntar exatamente. E aí o trabalho de memória, a elaboração que acontece durante a entrevista, durante a gravação, ele acontece ali na sua frente. Então você consegue perceber as hesitações, você consegue perceber as confusões, os caminhos que a pessoa deixa de falar, ou as reafirmações que ela fala, não, foi desse jeito, eu estava lá, eu vi, e ela fica afirmando aquilo de uma maneira muito enfática. Tudo isso é trabalho de memória acontecendo. Essa pessoa resgatando nas memórias dela como que isso... Essa pessoa, desculpa, não posso falar resgate de memória. Essa pessoa se lembrando de como aconteceu e produzindo uma narrativa de memória naquele momento.
sabe? Porque isso, a memória ela é construção no presente. A partir do momento em que a gente estabelece esse diálogo, essa memória ela vai aparecendo por meio das palavras. E ela vai chegando para as pessoas, né? Vai chegando na entrevista. Enfim, você passa o questionário ou não e tudo mais, mas você combina como que vai ser a entrevista, né? Local, duração, equipamentos, equipe. Eu acho que isso é bem importante. Assim, olha, temos um local. O local ele impacta profundamente, porque você pode fazer com que o local traga memórias. Seja um disparador de memória. A gente vai falar de disparadores de memória também. Então, as entrevistas elas podem acontecer em trânsito. As pessoas podem estar passando por lugares e ir pensando nesse diálogo sobre essas memórias, sobre o que aconteceu ali. Não precisa ser um local fechado. Agora, se você vai fazer um documentário, você precisa gravar, aí ok, talvez caminhar pela cidade possa ser um problema, dependendo do tamanho da sua equipe, da duração da entrevista, dos seus equipamentos. Então, combinar o local e a proposta das entrevistas é importante para que você possa ter todo esse planejamento de produção do documentário. Quais equipamentos eu vou levar? Quantas câmeras? Quantos gravadores? Vou precisar de luz? Porque isso impacta o processo de realização das entrevistas, né? As pessoas podem se sentir um pouco acanhadas quando vão falar de coisas muito pessoais e tem 10 pessoas da equipe ali. Tem o produtor, o assistente de produção, o assistente de direção, a pessoa que está perguntando, o diretor, o cara da luz, o som. Então, assim, você imagina como que é abordar uma questão muito pessoal, um trauma, na frente de tanta gente. A pessoa realmente pode se sentir impactada. Então, esses combinados são importantes antes do momento de realização da entrevista, né? Aí você tem a realização das entrevistas, então é importante que você consiga organizar ali o período, caber certinho no horário, que a pessoa se sinta confortável. Eu gosto muito de sempre perguntar no final, assim, se a pessoa gostaria de complementar com alguma coisa, porque eu acho que também parte desse processo é você dar abertura para que o colaborador faça perguntas, para que você, como pessoa que está entrevistando, também seja questionado sobre as suas intenções, sobre o que você acha, e que aquilo ali realmente se torne um diálogo, né? Uma troca, uma relação entre duas pessoas. É importante ter autorização para uso do material, né? Isso é essencial, que a pessoa, enfim, seja o áudio, seja o vídeo com áudio, seja o texto, que esse material seja autorizado para diferentes fins, para fins específicos, enfim. É extremamente importante que a pessoa que está colaborando no processo tenha livre consciência sobre o que pode acontecer com o relato dela. É uma postura ética, um compromisso ético que a gente precisa ter. Depois esse material ele pode ser transcrito, esse texto pode ser editado. Dentro do campo da história oral, a gente vai ter uma série de possibilidades de tratamento desse texto, desde a transcrição mais crua, que preserva as marcas da oralidade, né? Então os nés, os erros de concordância, até os textos que vão ser transcriados, ou seja, eles são transcritos e depois existe um processo de transformação daquela narrativa para que a gente consiga tornar aquilo mais fluido, tornar uma narrativa mesmo, praticamente em primeira pessoa, uma pessoa contando história. A gente pode eliminar as perguntas, a gente pode reorganizar a ordem dos textos, tudo isso vai depender da finalidade para a qual você vai usar o material das entrevistas, né? E aí, outra etapa de extrema importância, como eu falei, da evolução social, mas que é o retorno e validação do material. A partir do momento em que você tem ali o texto transcrito, que você tem o material que saiu daquela entrevista, que restou daquela entrevista, você volta para o seu colaborador e apresenta, olha, é isso aqui mesmo, é isso que a gente tem, você concorda com essa forma, é isso que você quis dizer? Então, essa é uma outra etapa muito importante da história oral, porque ela tem a ver com uma interpretação ética, né? Tem a ver com esse compromisso, com esse trabalho de análise, que não pode fugir daquilo que a pessoa falou. Porque senão quem está errado é você. Assim, você não pode tomar esse tipo de posição, esse tipo de atitude, porque é um processo de colaboração que você não pode trair quem está te colaborando. Você não pode colocar aquela pessoa numa situação indelicada. E aqui a gente pode justamente pensar esses usos das entrevistas, né? Eu já comentei um pouco sobre isso, mas pesquisas com os fins científicos e acadêmicos. Aqui é o uso das entrevistas em história oral, né? Claro que a gente tem as entrevistas jornalísticas, as entrevistas etnográficas, enfim, que são feitas em outras áreas, que podem ser usadas para outros fins, né? Mas aqui, pensando na história oral, a gente pode analisar, interpretar aquelas narrativas de memória, então entender como que as pessoas lembram de determinado período, como que elas constroem essas narrativas, o que isso tem a ver com as trajetórias delas, dentro de pesquisas acadêmicas.
pode constituir acervos de entrevistas, que é um pouco daquilo que eu falei sobre os arquivos, museus, memoriais, centros de cultura, que tem um pouco esse acervo de repertórios de memória, de tradições que estão ali preservadas, né? A gente tem as publicações, então, biografias feitas com base em entrevistas, livros comemorativos. Então, por exemplo, 50 anos, 100 anos, 200 anos, eu acho, né? 200 anos do Banco do Brasil, 100 anos do Banco Itaú, eles produzem livros comemorativos, entrevistando os funcionários, entrevistando os gerentes, para que as pessoas contem como que é a relação delas com o banco, né? Como que é a relação dela com as instituições. Esses livros comemorativos são bem comuns, assim. Mas a gente pode pensar em outras produções, né? Documentários é que isso. Pensar o documentário como esse processo também de história oral, né? Por justamente a gente ter um processo ali de intervenção do documentarista, de produção de interpretações e tudo mais, a gente tem um pouco desse momento ali que aproxima o documentário à história oral, assim como os podcasts. Aqui eu queria fazer esse destaque para a questão do diálogo e da escuta, né? A gente pensar que a entrevista de história oral é sempre um processo dialógico, isto é, que demanda a existência de pelo menos duas pessoas em diálogo. Porém, não se trata de uma conversa, sim de uma relação programada, atenta às gravações. Aqui é o José Carlos Sebre falando, né, principalmente a partir daquela perspectiva mais acadêmica, né, que eu comentei, por isso ele não coloca como uma conversa, ele coloca uma relação programada, específica do projeto, mas como um processo dialógico. Existe uma interação ali, né? Existe uma relação. E aí, o Alessandro Portelli, que é um pesquisador italiano que trabalha com história oral, ele coloca que a história oral é primordialmente uma arte da escuta, né? É o pesquisador que se coloca ali não como alguém que vai dar voz. Mais para frente eu acho que a gente fala de novo sobre isso. Eu vou possibilitar que as pessoas periféricas, que os quilombolas, que os indígenas falem. Eu vou dar voz a elas. Não. A gente nunca vai dar voz para ninguém, as pessoas já têm a voz. O problema é que elas não são escutadas. A história oral, ela permite que a gente amplifique essas vozes, que a gente escute essas vozes, que a gente traga, seja para o campo acadêmico, seja para os documentários, para os filmes, essas vozes, essa pluralidade de vozes, essas possibilidades narrativas. Então, eu acho que essa proposta de ser uma arte da escuta, de ouvir, esse aprender a ouvir, é de extrema importância para quem quer fazer história oral, né? É se colocar na posição de quem vai aprender, de quem vai estar ali num diálogo, numa troca. E aqui a questão da colaboração e ética, né? Eu gosto dessa proposta do SEB de que jamais se deve usar o termo depoimento, que carrega uma forte conotação policialesca, jurídica. Porque se reafirma o caráter democrático da história oral, não é justo confundir entrevista com depoimento. Da mesma forma que o entrevistador não é policial ou investigador, o entrevistado não é depoente ou investigado. O entrevistador e o entrevistado, na situação de entrevista, devem se reconhecer como colaboradores. Então, a partir do momento em que a gente passa a pensar, eu vou colher o depoimento, vou colher o testemunho, sabe, da pessoa, a gente está partindo dessa ideia de que existe essa diferença, né, de que eu estou partindo desse lugar de quem delimita o que é o assunto, o que eu quero saber, o que é o correto sobre aquele assunto, o que aquela pessoa tem que corresponder a essas expectativas, né? E aí eu vou para essa conversa nesse desnível, né? Nessa relação desigual. Então, quando a gente passa a pensar que a gente está numa situação de colaboração, de construção conjunta naquele momento da entrevista, a gente progressivamente vai abrindo mão dessa posição de autoridade, né? Desse desnível. Então, eu acho que essa chamada de atenção aqui para a questão de não usar depoimento, não usar a própria ideia de entrevistado, entrevistador, ela ainda cria um pouco dessa formalidade, né? A gente gosta muito de falar colaborador, ou a pessoa que está entrevistando, enfim, que está propondo o projeto, e aí você está chamando pessoas para te ajudarem, né? Você está chamando elas para produzirem junto com você. E aqui a gente tem rapidamente a questão da memória e os contextos, né? Porque quando a gente está falando de história oral, a gente está falando sobre narrativas subjetivas, relatos de pessoas, né? Então, a gente sempre vai estar trabalhando com um recorte. Qual que é a perspectiva daquela pessoa com quem eu estou conversando sobre determinado assunto?
o que a posição social dela, como uma pessoa de classe média, como uma pessoa periférica, como uma pessoa quilombola, impacta na forma como ela vai narrar determinado acontecimento. As experiências dela marcam as memórias que ela vai produzir naquele momento, que ela vai apresentar naquele momento. Porque a gente tem, por exemplo, a questão dos traumas e dos silêncios. A gente pode puxar, por exemplo, a experiência do Holocausto, que os sobreviventes dos campos de concentração não conseguiam narrar aquilo que eles tinham vivido. Justamente porque era uma experiência traumática. Você sobreviver ao campo era um contraste tão grande com a perda de milhões de pessoas que morreram nos campos de concentração, e era uma experiência tão dolorosa, que você não consegue acessar essas memórias. Existe ali um interdito, né? Um fechamento. Então, o trauma, ele impede, ele causa o silêncio. Então, ele faz com que essas narrativas não possam ser contadas, né? Então, a gente está sempre falando de narrativas subjetivas que estão sendo produzidas. A gente nunca está falando sobre narrativas que são factuais, objetivas, que elas representam a verdade, ou que elas apresentam a verdade como ela foi. Elas são recortes, elas são perspectivas, elas são relacionadas justamente com essas experiências e essas trajetórias. E sempre que a gente está falando de memória, a gente está falando de esquecimento também. Porque são os dois lados da mesma moeda. Aquilo que é lembrado quer dizer que alguma outra coisa foi esquecida. O que a gente vai ressaltar aqui? O que a gente vai querer deixar um pouco de lado? São essas escolhas que às vezes elas não são conscientes, elas não são voluntárias. Elas acontecem no processo de elaboração das memórias. Então, se a gente se lembra de um confronto, de uma greve, de uma manifestação, em que a gente pode acabar narrando que só os policiais atacaram e os manifestantes se protegeram, mas a gente esquece que existiu um conflito ali, que os manifestantes também reagiram, né? A gente toma um determinado partido, toma uma determinada posição, e a nossa narrativa se torna, naquele dia as manifestações, os policiais atacaram primeiro e nós só nos defendemos, sabe? Então, nas narrativas de memória, você vai fazendo determinadas escolhas que tem a ver com as suas próprias experiências, que tem a ver com os seus traumas. Quais são os traumas que você tem que fazem com que você esqueça determinadas questões, que você silencie sobre determinadas questões. Por isso é muito delicado quando a gente vai falar sobre certo e errado dentro das memórias, né? É um tipo de documento que é muito diferente do documento oficial, de um texto, de uma narrativa científica, uma questão que foi pesquisada a partir de outras fontes. Então, sempre que a gente está trabalhando com a memória, a gente tem essa série de meandros, né, que a gente tem que tomar cuidado para não taxar como uma coisa que pode ser vista a partir do certo e do errado, né. Aqui, o conceito de memória coletiva, né, que o Pollack vai desenvolver a partir do Maurice Halbach, é pensar justamente essa ideia das memórias compartilhadas, né. Então, a sociedade brasileira ela tem uma determinada memória sobre a ditadura. Como que a gente lembra do período da ditadura? Alguns grupos vão lembrar como esse período de violência de Estado, de repressão. Então, esse grupo tem uma memória coletiva que interpreta aquele período a partir dessas características. Enquanto outros grupos, e talvez o grupo hegemônico presente na nossa sociedade, vai entender esse período como um período em que era o período que era bom, era o período em que não existia criminalidade, não existia corrupção, não existia problema social, desigualdade. Então a gente vê como essa questão do recorte social acaba colocando as pessoas para pensarem o passado a partir de um determinado viés. Né? São essas memórias coletivas, compartilhadas. Então, de repente, os grupos políticos vão ser uma coletividade que vai interpretar o período da ditadura a partir desse viés, né, de que foi um período, enfim, bom ou ruim, enfim, vai depender um pouco do recorte ali, mas a gente sempre tem que pensar que a memória ela nunca é só individual. A gente pode estar falando de uma trajetória de vida, da história de uma pessoa, mas a gente tem que pensar que essa memória individual ela é transpassada pelas memórias coletivas. A gente lembra a partir daquilo que as pessoas contaram pra gente. Então a gente vai criando um tecido ali de memórias compartilhadas, em que a gente concorda mais com algumas ou mais com outras, a partir das nossas experiências do nosso local social, né?
Então, essa questão das memórias coletivas ela é bem importante. E aí, justamente, a subjetividade como fonte histórica, né? É a gente pensar um pouco que a gente precisa conhecer o contexto de produção dessas memórias, né? O local social em que a pessoa está inserida, para poder interpretar, para poder fazer a genealogia dessa memória. Porque senão a gente cai lá no certo e errado que eu falei, né? Se a gente não entende como que a memória sobre o período da ditadura foi se transformando ao longo do tempo, então, antes, por exemplo, da Comissão da Verdade, existia uma determinada memória sobre a ditadura. A partir do momento em que isso se torna uma pauta pública, a gente começa a investigar os mortos e desaparecidos, a atuação do exército, das polícias, e começa a tocar nessa ferida, nesse trauma social, a gente coloca o silêncio de lado e começa a falar sobre essas coisas, a gente entende que essa memória vai se transformando, ou a gente luta para que essa memória se transforme. E aí o outro lado vai reagir. Então vai começar a exaltar os torturadores, como aconteceu em vários casos da nossa história recente, vai começar a querer fazer aquelas comemorações dos militares sobre determinados assuntos, então comemoração de não sei quantos anos do que eles chamam de revolução. Existe um conflito de memórias, e a gente vai percebendo como, a partir desse trabalho de produzir, de publicizar, de divulgar memórias, essa memória vai se transformando. Então ela nunca é uma coisa única. Assim que acabou a ditadura, existiu uma certa percepção, democracia e agora nunca mais voltaremos a isso. 60 anos depois, a gente ainda tem que lutar para que não volte a uma ditadura. Então é uma coisa que vai se transformando ao longo do tempo a partir das experiências que a gente vive no presente. Memória é presente, memória não é passado. E aqui chegamos no nosso intervalo, acho que a gente pode fazer 10 minutinhos. Enfim, era um pouco isso que eu queria apresentar sobre história oral e memória, para a gente ter um pouco desse panorama de como que a história oral acontece, como que ela se propõe, quais são os principais pontos, né? Então, ética, memória, contexto, interpretação, que são as nossas preocupações. E aí, na segunda parte, a gente faz um intervalinho de 10 minutinhos no máximo, acho que pode ser até 5. Na segunda parte, a gente vai pensar em alguns temas específicos que a gente propôs ali no documentário Ao Fim e ao Cabo, como esse aprofundamento em algumas dessas questões, tanto do documentário quanto da história oral. Vocês têm alguma pergunta, gente? Tudo tranquilo por enquanto? Tudo tranquilo. Estou gostando bastante, porque está bem dentro do meu assunto. Inclusive, eu achei bem interessante que você falou assim que os atores sociais, os colaboradores, eles já têm a sua voz, né? Só que precisa de alto-falante. E muitas vezes, no nosso curso de jornalismo, até mesmo a gente já formado, a gente diz que a gente é a voz da sociedade, né? E a sociedade já tem essa voz. E aí, ainda bem que eu não errei isso no projeto. Mas eu estou gostando bastante, espero agora a segunda parte. Massa. Eu acho que essa virada, assim, Sheila, ela é muito importante, né? Tipo, hoje em dia, assim, a gente precisa entender que a gente tem que trabalhar junto com essas pessoas, né? Que não tem como a gente se colocar, se manter nessa posição, nessa autoridade imaginada, assim. Porque isso não é trazer, isso não é construir com, né? Isso é construir para. E aí você entrega, assim, tá aqui. É isso que a gente quer falar, sabe? Eu não acredito muito nesse tipo de construção, então eu fico feliz que a gente compartilha dessa perspectiva. Obrigada.